Ok, eu sei que é estranho postar um vídeo desses em maio, mas, sei lá, se podemos ter Natal em julho, acho que também podemos tolerar um Ano Novo em maio. Enfim, oi gente, bem-vindos! Este é o meu vídeo anual atrasado falando um pouquinho, bem pouquinho, sobre os animes de 2022 que eu vi em 2022, dando a sinopse e uma rápida opinião sobre cada um. Assim como no ano passado, esses animes são uma mistura de animes que eu acompanhei por lazer e animes que eu editei pra Crunchyroll. Este vídeo não é patrocinado, diga-se de passagem. Boa sorte adivinhando qual é o quê. Dessa vez eu assisti coisa pra carai. Então, sem mais delongas, vamos começar com... O protagonista da nossa história é um adolescente bem na dele chamado Yoshikazu Miyano, um autoproclamado fudanshi, isto é, um homem que gosta de mídias boys love, que geralmente tem uma base de fãs feminina. Na escola, graças a acasos, ele começa a fazer amizade com um veterano chamado Shumei Sasaki, um jovem com fama de delinquente, apesar de ser extremamente gente boa na real. Sasaki não demora quase nada para se apaixonar perdidamente pelo fudanshi, e tenta se conectar com ele lendo indicações de mangás BL do Miyano. Será que esse chip será canhão? Tem muita coisa pra se gostar em Sasaki e Miyano. Os dois protagonistas são gostáveis, a produção geralmente é boa, não tem praticamente nenhuma atividade sexual não consentida, é super fofo, e eu entendo perfeitamente porque ele tem uma fanbase considerável. Mas eu sou meio dividido quanto a ele. Não que eu tenha odiado ele, só acho que ele poderia ter sido mais, sabe? Ele demonstra sinais de se arriscar e não se arrisca. Por exemplo, o Miyano tem uma cena que ele se questiona se a divisão entre uke e seme, de boys love, se aplica à vida real, já que somos muito mais complicados que isso, mas não explora mais a fundo. E no fim, o Miyano e o Sasaki são bem tipicamente seme e uke. Também me incomoda pra caramba como a primeira coisa que atraiu o Sasaki ao Miyano foi que o Miyano tem um rosto bem feminino. Sei lá, eu posso estar projetando os meus ideais sobre homossexualidade sobre os ideais da autora, então talvez eu esteja sendo meio injusto. Enfim, eu acho que recomendo. É bem vagaroso e o relacionamento leva uma vida pra ir a algum lugar, mas não dá pra negar que é bem fofinho. Disponível legendado e dublado na Crunchyroll e na Funimation. Não? Eu também não sei por que o serviço da Funimation ainda existe quando as duas empresas se fundiram. Provavelmente burocracia. Hiyori Minagi é uma jovem muito triste. O pai dela morreu 3 anos antes desta história e ela ainda está de luto, e não muito afim de conhecer e interagir com pessoas, como, por exemplo, o novo marido da mãe em uma nova cidade, para a qual eles se mudam. Mas nessa cidade, ela conhece uma outra menina, bem mais alegrinha que ela e excelente cozinheira, chamada Koharu Minagi, que fica fascinada com a Hiyori após vê-la pescando, como o pai dela a ensinou. Logo é revelado que o pai da Koharu é o novo marido da mãe da Hiyori, fazendo delas irmãs de criação, e a Hiyori começa a se abrir mais e firmar sua amizade com Koharu através da pesca. Este anime parece um daqueles meninas fofas fazendo coisas fofas, e até um certo ponto ele é, mas ele também é bem técnico no lado da pesca, com explicações minuciosas, incluindo até 1 ou 2 momentos de nossa, pescar é bem nojento às vezes. E... olha... é bom, não diria que é revolucionário nem nada assim, mas tem um clima bem tranquilo e good vibes, reconfortante, e é legal ver o desenvolvimento da relação entre as irmãs. Esse gênero não é muito a minha praia, mas até eu consigo ver que este é um título de qualidade dele, bem executado. Não recomendo pra todo mundo, mas se você curte meninas fofas de uma história bem low vibes, ou se você adora pescaria, acho que vale a pena conferir. Disponível legendado na Crunchyroll e na Funimation. Num mundo de fantasia asiático à la Suikoden, a Terra está sendo severamente atacada por uns capiroto aí que aparecem quando muita gente morre, tipo em guerras e crises sociais e tal. E para contê-los, deuses e outras divindades recrutam caçadores dentre os mortais para dar uma sova neles. Esse é o caso da nossa equipe de heróis, chefiada pelo jovem Inji, e que inclui vários personagens coloridos e diversos que também têm seus próprios demônios para enfrentar nesta jornada. Sabe, internos. Eu nunca vou deixar de achar fascinante animes como Fantasia Sango que não tem um único, minúsculo pingo de paixão que seja. Tipo,
A história é contada sem vontade, os personagens são escritos sem vontade, as lutas são executadas sem vontade, a animação também não tem vontade, o humor não tem vontade. É uma produção que parece 100% feita por gente que preferia estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse fantasia sango. E eu não culpo essas pessoas, porque fantasia sango de fato é bem chato. O enredo não tem força nenhuma, as relações entre os personagens são bem clichê, as lutas são sem estratégia. Não sei se diria que foi o pior anime de 2022, mas é um forte concorrente. Ele é baseado numa série de RPGs taiwaneses que, espero eu, devem ser bem melhores que isto. Assista por sua conta e risco. Disponível legendado na Crunchyroll e na Funimation. O Reino Mágico Kozen Reino é responsável por regular o sabor e a qualidade da culinária de vários mundos, incluindo o nosso. Mas surge uma gangue de vilões que quer estragar isso, capturando os recipipis, essas fadinhas que representam os vários pratos do mundo. Sem elas, a comida fica ruim e tal. 3 fadas de energia do Kozen Reino são então mandadas para o nosso mundo para achar as guerreiras Pretty Cures para enfrentar essa ameaça. E elas encontram Yui Nagomi, uma alegre menina amante de comida que vira a líder Cure Precious de um esquadrão de 4 Cures. E elas enfrentam essa galera. Vou ser bem direto aqui. Delicious Party foi bem decepcionante pra mim depois de Tropical Rouge. Sei lá, acho que não é uma série incompetente nem nada assim, mas a amizade das meninas não me cativou nada, os vilões não eram interessantes, o Tuxedo Mask do anime teve foco demais e, francamente, eu acho temáticas de comida difícil de levar a sério em geral, e estes 45 episódios não me convenceram do contrário. Não é a pior coisa do mundo, nem nada assim, provavelmente as crianças devem curtir de boa, mas tem Pretty Cures melhores pra conferir. Disponível legendado na Crunchyroll. Em um fictício mundo bem Europa do início do século XX, há muita tensão política entre duas nações, Westalia e Ostânia, e por isso, naturalmente, as duas nações têm espiões, um deles sendo o espião westaliano de codinome Twilight. Para sua próxima missão, ele precisa se aproximar de um político influente e enigmático, mas o melhor jeito de fazer isso é tendo um filho que estude na mesma escola que o filho desse político, e uma esposa para não suspeitarem de nada. Para isso, ele adota uma menina chamada Anya, secretamente telepata, e faz um casamento de fachada com uma mulher chamada Yor, secretamente uma assassina profissional. E, em meio a muitas situações cômicas e ou tensas, essa família de mentira vai, aos poucos, virando uma família de verdade. Minha opinião sobre Spy Family não é nada revolucionária. Eu gosto bastante, acho ele bem engraçado, acho a Anya fofinha, os ocasionais momentos românticos entre o Twilight, que adota o nome falso de Lloyd Forger, e a Yor são adoráveis. Como eu disse, a opinião básica, eu sou bem básico. O anime é muito bem produzido e executado, é lindíssimo e tal, mas talvez tenham exagerado um pouco na dose. O anime recebeu, e continua recebendo, críticas de diluir um bocado do humor do mangá, pendendo demais pro lado descolado e menos pro lado engraçado dele. Como leitor ávido do mangá, diria que concordo com isso, mas ainda acho o anime muito bom e recomendo ele facilmente. Está disponível legendado e dublado na Crunchyroll. Há muito, o grupo de heróis Sentai Congelante Gelato 5, liderado por Fudo Aikawa, o Gelato Vermelho, se opõe aos malignos planos de dominação mundial da maligna Sociedade Secreta Gekko e sua famosa e maligna general, a Princesa Ceifadora. Mas acaba acontecendo que o Gelato Vermelho se apaixona pela Princesa Ceifadora e ela corresponde aos sentimentos, e eles precisam esconder isso de seus respectivos grupos. O resultado disso é altas trapalhadas e muita confusão. Eu esperava um pouco mais deste anime. Não me entenda mal, ele é bom e consegue ser engraçado e definitivamente é super meigo. Tem qualidades, o fandom dele não existe por acidente. Mas também é meio que um daqueles... Você viu 3 episódios, você meio que viu todos. Chega um ponto que parece que o anime depende demais da graça dos dois escondendo o namoro dos grupos e não expande além disso. Não se sente muita evolução entre o primeiro e o último episódio, sabe? Mas, como eu disse, isso não significa que ele é ruim. Longe disso, ele é bem bom. Só não vá fazer como eu e esperar demais dele. Disponível legendado e dublado na Crunchyroll.
Bom, é estranho apresentar a temporada 3 de um anime sem apresentar as outras, então vamos dar uma resumida nesse anime como um todo. A protagonista da nossa história é uma menina chamada Mine. Só que não, porque na verdade ela é uma garota do nosso mundo que reencarnou no corpo da frágil e super adoentada Mine após morrer no mundo real. Ela era uma rata de biblioteca daquelas na nossa realidade. Mas, no mundo em que ela vai parar, somente a nobreza pode ler e escrever livros, e ela não reencarnou na nobreza. Portanto, ela resolve fazer seus próprios livros, o que acaba criando altas tretas com a nobreza e a igreja locais, que só pioram quando descobrem que a Mine tem bastante mana dentro de si, o que é bem raro, e... acontece bastante coisa a partir daí. Incluindo a terceira temporada, ela é mais dessas coisas. Eu sei que pela sinopse parece um isekai bem típico, e em partes ele meio que é, mas é muito bem executado. Apesar do que possa parecer pela sinopse, a Mine não é retratada como a pessoa mais incrível do mundo, ela não está nessa só pra montar um harém, e o mundo em que a história se passa é interessante, sólido, é organizado, não é só mundo de fantasia genérico número 178, sabe? E o elenco que cerca a Mine é todo bem desenvolvido também. Quando me perguntam se existe algum isekai de que eu gosto, e não isekai tipo Digimon, em que o pessoal quer e pode voltar pra casa, a minha resposta sempre é Ascendance of a Bookworm. Digo, não me entenda mal, ele tem elementos bem típicos de isekai, que eu odeio, mas as partes boas facilmente superam as partes ruins. E a temporada 3 continua nesse embalo. Disponível legendado na Crunchyroll. E falando em mundos de fantasia genéricos, esta história se passa em um, mas, em vez de acompanharmos heróis, ou magos, ou deuses e tal, acompanhamos um quarteto de menininhas bonitinhas, que na verdade são adultas, tocando uma imobiliária, vendendo casas, apartamentos, castelos, cavernas e o que mais for para todo tipo de figura fantástica que passa por suas portas. E nos episódios finais tem um drama muito forçado com um dragão que não leva a absolutamente nada, melhor fingir que não acontece. Menininhas moe com o rosto copy-paste e ainda por cima com o blush vermelho permanente que faz parecer que elas estão queimadas de sol não são a minha praia, nem de longe. Mas este... não é terrível. As personagens não são muito interessantes, mas também não são detestáveis, e o mero conceito de vender imóveis para elfos e fantasmas e tal é bem engenhoso, eu gosto dele. Dito isso, o anime realmente não atinge seu potencial máximo. Muitas das vendas são bem arrastadas para fazer valer uma história inteira, e o drama ruim no final dele prejudica todo o resto. Não odiei, mas provavelmente eu nunca vou ver de novo. Dito isso, acho que vale recomendação se você gosta de moesices. Disponível na Crunchyroll, legendado. Anime de cartinha que se passa alguns anos depois do primeiro Shadowverse. Aqui, nosso protagonista é o jovem e muito tapado Light Tenryu, um menino que, apesar de nem conhecer o card game, se matricula na Universidade Shadowverse, devido a motivos, a universidade sendo tipo a academia de duelos de Yu-Gi-Oh! GX, só que de Shadowverse e não de Yu-Gi-Oh! Lá ele aprende a jogar e amar o jogo, faz amizade com outras pessoas que fazem o mesmo, e juntos eles rivalizam os outros clãs de Shadowverse da escola, e depois participam de um torneio, porque é claro que eles participam de um torneio. O consenso geral que eu vejo na minha bolha é que, diferente do primeiro Shadowverse, o Shadowverse Flame é bom. O protagonista é bem menos irritante, os personagens têm dramas pessoais genuínos e o anime se leva menos a sério, o que é preferível. E eu concordo com todas essas observações, mas ainda acho Shadowverse Flame ruim. Sim, ele consertou várias falhas do primeiro, mas as partidas seguem insuportavelmente chatas e o enredo principal segue dolorosamente clichê e previsível, com o arco do torneio sendo um saco e meio. Mas, sabe, cabe só a você decidir se eu estou totalmente errado ou totalmente certo. Então, se tiver interesse, ele está disponível legendado na Crunchyroll. O mesmo comentário que eu fiz sobre o isekai dos livros se aplica a este anime. Então, sinopse rápida da primeira temporada pra gente se situar. O protagonista da nossa história é o Rei Demônio Satã, um cruel vilão de uma terra de fantasia genérica número 179, que, devido a motivos, acabou vindo parar no nosso mundo, com seus grandes poderes extremamente enfraquecidos ainda por cima. Aqui, ele basicamente é forçado a virar um japonês normal, sob o nome de Sadao Mao, mesmo que também um peixe fora d'água, arranjando um emprego no McDonald's local, vivendo num AP apertado, economizando cada iene, etc.,
Só que várias outras pessoas do mundo de fantasia genérico número 179 aos poucos vão indo parar na Terra também. Alguns aliados, outros inimigos. E a vida do Mao fica bem mais agitada. A primeira temporada desse anime é de 2014. É muito louco que teve uma segunda depois de tanto tempo. E, tipo, eu lembro de gostar bastante do primeiro anime, de achar ele engraçado e fofinho, mas não sei se essa opinião se manteria hoje. Eu mudei muito desde então. Com isso, eu só quero dizer que, com base na minha duvidosa memória, essa segunda temporada foi mais fraca que a primeira. Sei lá, não senti que avançou muito a história, não apresentou conceitos lá muito interessantes, e eu não fui o maior fã da criancinha mágica que entrou pro elenco principal. Mas, assim, mais fraco que a primeira temporada não significa é ruim. É só que eu fico com medo de possíveis futuras temporadas não melhorarem, não se esforçarem mais. Esta segunda temporada está disponível na Crunchyroll e na Funimation, dublada e legendada. Mas a primeira está totalmente indisponível nos dois serviços. Falta de noção, né? Nova adaptação do mangá Tokyo Mew Mew, do ano 2000, que ganhou uma adaptação em anime poucos anos depois. Este é um anime de garota mágica, em que 5 garotas com DNA especial são recrutadas por uma micro-organização secreta para lutar contra alienígenas que querem acabar com a raça humana por nos julgarem, com razão, culpados pelo péssimo estado atual da natureza do planeta. Tem transformação, tem poderzinhos, tem rosa, tem romance, é bem garota mágica. Pra mim, o primeiro anime de Tokyo Mew Mew nunca foi ótimo. Partes da história eram bem tediosas, os romances podiam ter sido melhor executados, a animação era ruim na maior parte do tempo, era um firme 6 de 10 pra mim. E esse novo anime tá basicamente no mesmo barco. Ele é essencialmente o primeiro anime, só que sem filler, e se levando mais a sério. E essas duas coisas prejudicam ele mais do que ajudam. Sem o filler, é difícil de nos convencer que essas 5 são tão amigas assim, sabe? E como cereja no bolo, a trilha sonora dele é quase idêntica à de Sailor Moon Crystal. Eles têm o mesmo compositor. E isso me dá muito gatinho. Sacou? Gatinho, Mew Mew. Enfim, Tokyo Mew Mew New está indisponível no Brasil via meios legais por hora, porque foi licenciado pela Sentai Filmworks, que parou de atuar no nosso mercado e, portanto, não temos acesso ao seu serviço de streaming HiDai, que é onde o anime está sendo lançado na gringa. Se quiserem ver por outros meios, eu não julgo... e coragem um pouco. Nesta continuação do Card Fight Vanguard Overdress, o grupo de Yu Yu ganha uma nova integrante, esta mocinha de cabelo rosa, e os dois e todo o resto da patota entram para um grande torneio de Vanguard. Mas há uma sinistra trama escondida por trás desse torneio. Essa é a sinopse inteira. Arcos de torneio, pra mim, só funcionam se forem cheios de reviravoltas e revelações inesperadas. Quando é só um torneio linear mesmo, entedia bem rápido. E adivinha só? Wheeldress é a segunda coisa, e portanto, eu morri de tédio com ele. O card game Vanguard é a parte mais fraca dos animes de Vanguard, e essa temporada foi 100% card game, e portanto, eu choro. Nada mais a comentar. Está disponível legendado na Crunchyroll e eu acho que na Funimation. Eu não entendi muito bem se é essa série ou se é Overdress, aquele site é estranho. E também está disponível legendado em inglês, espanhol e várias outras línguas não português gratuitamente no YouTube. Assim como Jujutsu ano passado, esse é um daqueles casos, preciso mesmo dar a sinopse de Chainsaw Man a esta altura? Bom, por via das dúvidas, vamos lá. Nosso protagonista é um jovem chamado Denji, pobre desde sempre, carregando grandes dívidas da família, mas com um grande talento para matar demônios ao lado de seu pequeno demônio benigno, Pochita, e faz isso para sobreviver e quitar a dívida. Mas um belo dia, ele acaba sendo traído por seus agiotas e mortalmente ferido, a morte sendo certa. Mas é então que o Pochita faz um pacto com ele, se fundindo com o rapaz e salvando sua vida, e permitindo que ele vire um homem feito de motosserras, vinde o nome do anime. Ele logo é recrutado por uma agência de contenção de demônios e ganha uma equipe, e, ao mesmo tempo, recupera tempo perdido de sua infância inexistente, aprendendo várias coisas sobre o mundo, sobre pessoas, sobre a crueldade desses dois, sobre sexualidade e sobre amor.
Mais uma vez, eu sou básico e a minha opinião é básica também. Chainsaw Man é um anime excelente. A história é interessante e ambiciosa, a ação é maravilhosamente violenta, a animação é ridiculamente polida e seus personagens são extremamente falhos e, por esse mesmo motivo, fascinantes. Se há uma crítica a fazer a ele, é uma que uns certos fãs japoneses levantaram. Assim como Spy Family, há um pouco de seriedade exacerbada na adaptação, que dilui o humor do mangá. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não li o mangá ainda, mas de qualquer forma, não dá pra negar que é um anime muito bom. Não é pra todo mundo, e às vezes eu acho que nem é pra mim, mas se clicar com você, vai clicar bem forte. Disponível na Crunchyroll, legendado e dublado. E por sinal, eu vi dublado e a dublagem está divina. Mais um caso de temporada póstuma de um anime que eu não cobri antes, então, vamos lá, do zero. O protagonista da nossa história é o jovem Shigeo Kageyama, apelido Mob. Um rapaz tímido, magrelo, fraco, inseguro, que trabalha de meio período em uma agência de aconselhamento psíquico, sob a tutela de seu fundador, Arataka Reigen. Mas Shigeo também é o paranormal mais forte de todo o mundo, o que coloca ele em vários conflitos com outros paranormais que existem pela cidade, mas ele só liga mesmo para os desafios de verdade na vida. Melhorar o condicionamento de seu corpo, fazer amigos e reunir a coragem para se declarar para sua paixonite de infância, Tsubomi. Diferente das duas temporadas anteriores, a terceira é bem tranquila. Não tem muito do caos absurdo dos clímaxes prévios, apesar de ainda ter batalhas, claro. Isso é ótimo. Eu sou da opinião que o coração deste anime está nos momentos que exploram o dia a dia do Shigeo, mostrando ele ignorando seu poder absurdo e se autodescobrindo como um adolescente normal, independentemente das disputas de poder que ocorrem ao seu redor. Portanto, esta última temporada é o fim perfeito. É a culminação do desenvolvimento do Mob até aqui, com um desfecho condizente com todos os seus esforços. Mob Psycho 100 é tão bom, cara. Disponível dublado e legendado na Crunchyroll. A dublagem é boa. Nossa história gira em torno de Hitori Goto, uma adolescente introvertida que sofre de extrema ansiedade e, por isso, não tem amigos. O que é um saco, porque ela adora rock, toca guitarra super bem e sempre sonhou em montar uma banda com vários amigos. Bom, a história não começaria se não acontecesse nada, então, claro que, por um acaso do destino, ela é arrastada pela baterista Nijika Idichi para substituir a guitarrista de sua banda, que desapareceu. Claro que no início tudo sai bem ruim devido à ansiedade extrema da Hitori, que a banda apelida de Bocchi, por sinal, mas aos poucos ela vai se encaixando mais e mais com a banda e com a cena musical como um todo e baixa sua guarda, mesmo que a passos bem lentos. Terceira vez repetindo, eu sou um cara básico, minha opinião não é controversa. Bocchi the Rock é excelente e bem possivelmente o melhor anime de 2022. Execução é tudo. A amizade crescente da banda é 100% convincente e natural, elas têm dinâmicas distintas umas com as outras, todas são imperfeitas e gostáveis, o som delas é bom e a produção do anime eleva ele à estratosfera e além. As cenas de comédia são dirigidas de formas maravilhosamente criativas e surreais, tem bastante experimentação e variedade no visual do anime, e essa comédia é muito boa. Este é um anime muito engraçado e ocasionalmente bem emocionante também. Eu sei que tem gente que não gostou do anime, mas essas pessoas estão erradas e eu aconselho você fortemente a conferir Bocchi the Rock, que está disponível legendado na Crunchyroll. É um futuro distante e, de forma tipicamente Gundam, a humanidade se separou entre aqueles que moram em colônias espaciais, os espacianos, e aqueles que moram na Terra, os terráqueos. Eles não gostam um do outro e tem uma alta diferença de classe aí, com os espacianos sendo a elite e a Terra não sendo a elite. A protagonista da nossa história é uma menina chamada Suleta Mercury, uma menina alegre e ingênua que é transferida para a mega escola de tecnologia espacial Asticácia, um local em que diversos interesses e conflitos políticos se entrecruzam e se chocam, às vezes com consequências devastadoras. Devido a motivos, ela vira o noivo de outra aluna de Asticácia, chamada Miorine Rembrandt, e juntas elas precisarão superar diversas adversidades políticas, intersociais e pessoais, sempre ao lado da querida irmã da Suleta, o Gundam Ariel. E o negócio fica bem mais complicado depois disso. Eu acho a maioria dos Gundams bem confusos, e este
Em partes também é. Isso não é uma crítica real ao anime, é mais uma demonstração de eu sendo burro. Mas os personagens são fortes, os conflitos entre eles são intrigantes, fazem você querer continuar assistindo, e tem bastante espaço para criar teorias sobre pra onde a história vai. É bem divertido nesse aspecto. E fora isso, as batalhas entre os Mobile Suits são bonitonas. Aliás, o anime inteiro é bem bonito. Sinto que eu só vou ter um veredito real sobre se eu gostei ou não de Gundam The Witch from Mercury quando a série inteira acabar. Mas essa primeira temporada é bem intrigante e termina de um jeito lindamente chocante. Recomendo, mas também entendo se não for a praia de alguns. Disponível na Crunchyroll legendado e dublado. Gundam dublado voltou, que legal. Bom, é difícil dar uma sinopse sobre Pop Team Epic, mas eu vou tentar. Pop Team Epic não é uma história linear, mas sim uma compilação de diversos sketches com os mais diversos temas, traços e tons, estrelando a dupla aloprada Popuko e Pipimi, e é bem doido. A primeira temporada de Pop Team Epic foi bem 8 ou 80 pra mim. Quando uma sketch era boa, eu adorava ela, e quando era ruim, eu queria morrer um pouco. A segunda temporada continuou assim, mas diria que tiveram mais 8s do que 80s aqui. Não sei, talvez seja só que eu acostumei com Pop Team Epic. O primeiro anime ganhou muitos fãs simplesmente por ser tão diferente e experimental comparado com os demais, mas a segunda temporada já não dá esse tchan tão forte, porque, bom, já tivemos a primeira. É aquilo, acho que se você gostou da primeira temporada, vale a pena conferir. E se você nunca viu, recomendo experimentar a primeira. Mas tenho certeza que as opiniões sobre PTE são bem divisivas. É um negócio bem ame ou odeie, sabe? Disponível na Crunchyroll e na Funimation legendado. O protagonista da nossa história é o pequeno Kotaro Satou. E ele, de fato, vai morar sozinho. Escapando de uma situação de abuso, ele passa a morar sozinho em um pequeno apartamento pago com uma herança de família, por assim dizer. Kotaro é um menino fechado, metido a adulto e emocionalmente atrofiado. Mas, ao morar sozinho e interagir com seus vizinhos, que são tipo a família dele, Kotaro se aventura em uma jornada de cura. A minha opinião sobre Kotaro vai morar sozinho varia de um dia para o outro. Por um lado, o Kotaro é fofo, engraçado e diferente das típicas crianças de anime, e o anime consegue usar ele para aquecer bem o coração quando quer. Os vizinhos também têm interações bem interessantes com ele. Por outro lado, é um anime que se deleita um pouquinho demais com as suas tragédias, tentando enfiar o maior número possível de passados trágicos e cenas de trauma para fazer o telespectador chorar. Não me entenda mal, não há nada de errado com isso, mas patos é como um tempero. Se você colocar demais, estraga a comida. E eu sei que algumas pessoas sentiram isso do anime, mas pra mim, o saldo ainda é positivo, então recomendo Kotaro. Está disponível dublado e legendado na Netflix. E foram esses todos os animes que eu vi, mas, como da última vez, vou fazer uma sessão extra para finalizar. Dessa vez, ela será um apanhado bem rápido de opiniões sobre animes que eu não vi inteiros. Eu vi pelo menos 3 episódios deles, mas não terminei e vou rapidamente dizer por quê. Sem sinopse, só nome e motivo, vamos lá. Yofukashi no Uta, ou Canções da Noite. Lindamente produzido, mas os personagens não clicam comigo. Apesar de eu simpatizar com o tema da insônia. Recomendo testarem pra ver se clica com vocês. Indisponível oficialmente no Brasil. Yurei Deko. Confuso, personagens irritantes, e apesar do estilo visual da Science Saru ser bem legal e marcante, é mal executado aqui. Passe longe. Mas se quiser ver, tem na Crunchyroll. Segunda temporada de To Your Eternity. Continuou acumulando as fraquezas do final da primeira, com arcos cada vez menos interessantes e revelações cada vez menos satisfatórias. O anime segue bom, mas já perdeu bastante do seu brilho. Disponível na Crunchy. Urusei Yatsura é um anime bem executado e bem feito, e às vezes bem engraçado, mas eu já não tenho mais paciência para elencos irritantes da Rumiko Takahashi. Dito isso, recomendo conferir. Indisponível oficialmente no Brasil. Tiger and Bunny 2. Vi a primeira metade, achei ok, mas não deu muita vontade de ver a segunda. Definitivamente é mais fraco que o primeiro, mas não é ruim. Disponível na Netflix. Futopia. Achei meio chato. Talvez gostasse mais se tivesse visto Kamen Rider Double, disponível na Crunchy. E por fim, Megaton Kill Musashi, segunda temporada. A primeira terminou com a promessa de uma mudança no status quo, e a segunda começa dando um passo pra trás, o que foi a gota d'água pra mim. Perdi o saco, quando o jogo sair em inglês, a gente volta a falar disso talvez. Indisponível oficialmente em todo o ocidente. Ufa,
Foi isso. Não tenho como concluir o vídeo. Falar feliz ano novo seria meio estranho agora, então... Bom, espero que tenham curtido outro destes vídeos e podem relaxar, um vídeo normal está a caminho. Falou, fiquem na paz e... sei lá, torço para que vocês fiquem ricos da noite pro dia. Aliás, tem um urso gigante dentro da escola. Por que não tem ninguém surtando com isso? Hein? Olha essa roupa de urso, ficou animal. Don't like you, se inscreve.